Uma boa noite. Hoje é mais um dia de encontro da família, aqui da Escola da Inteligência com o Colégio Simon. Hoje a gente vai focar no segmento do ensino médio, né? Então, essa conversa hoje vai ser mais focada para, né, as famílias de pais que tenham filhos no ensino médio. Nós ficamos muito felizes de conseguir realizar esse evento, né, mesmo online, mas é melhor a gente conseguir migrar alguns dos eventos que nós tínhamos tradicionalmente, né, para o online do que não realizar. Então, é uma alegria a gente poder estar aqui, né, com esse encontro da família. Passo a palavra para a professora Juliana Moraes, que é da Escola da Inteligência e vai nos trazer essa palestra nesta noite. É contigo, Juliana. Obrigada, diretor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com a escola, mais uma vez, com a equipe, e falando aí para as famílias do ensino médio, né? Nessa transição aí dos alunos que já estão finalizando o seu ano escolar aqui no colégio, né? Estão aí primeiro, segundo, terceiro ano. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem legal, né? Que é muito pertinente para esse grupo. E para iniciar, né, como a gente fez nos grupos anteriores, eu quero primeiramente trazer aqui uma dinâmica de quebra-gelo, uma conversa. Vou fazer a mesma que a gente fez ontem, né, que é a gente pensar nas nossas emoções como uma folha de papel, né? Essa folha, né, aparentemente um pouco mais resistente, mas diante das adversidades que a gente vai enfrentando, das situações do nosso cotidiano, então a gente vai lá, ver as notícias na televisão, né, as notícias normalmente não são muito animadoras, e aí a gente se preocupa um pouquinho, e vem alguma ansiedade, alguma angústia, lá no grupo de WhatsApp, a situação financeira, que às vezes pode estar um pouco complicada nesse momento, a angústia das incertezas, da gente não saber quando é que a gente volta para a normalidade na nossa vida, né? E várias situações aí que podem estar afetando e trazendo emoções à tona, né? E a gente é rodeado de emoções, a gente sente, mas a gente não tem como controlar e não sentir a emoção, porque elas são inatas aí ao ser humano. E às vezes a gente fica assim, né? Meio rasgado, meio frágil, e daqui a pouco, diante de alguma situação, a gente pode se romper, né? Perder aí alguns pedaços. E aí a gente fica muito fragilizado, né? E a nossa emoção vira em frangalhos. E a ideia é a gente pensar na nossa emoção e como a gente pode proteger essa emoção, né? Então, a gente tem aqui, novamente, a folha como representando a emoção. E quando a gente traz aí a ferramenta do silêncio proativo, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né, de quando a gente não dá respostas impensadas, do reagir antes, né, pensar antes de agir e reagir. Quando a gente põe em prática aí o duvidar, criticar e determinar, o DCD, que a gente, né, consegue perceber os nossos pensamentos. Quando a gente pratica a gratidão, que a gente falou aí ao longo dos nossos encontros durante essa semana, quando a gente passeia aí pelos nossos bairros, que depois a gente vai falar aqui sobre a cidade da memória, e revitaliza, e revisita, e busca o autoconhecimento, a gente fica um pouco mais resistente, né? Então, aqui a nossa folha, ela já tem algumas camadas. E aí, diante das adversidades da vida, que elas vão continuar acontecendo e aparecendo, a gente tem um pouco mais de dificuldade de rasgar, né? E assim é quando a gente busca, então, né, a nossa proteção na nossa emoção. E antes de ser pai, de ser mãe, a gente é ser, né? Nós somos seres com a nossa individualidade, com a nossa própria história de vida. E aí, para cumprir esse papel na família, de ser pai ou de ser mãe, a gente precisa estar fortalecido, munido de ferramentas para alicerçar a cidade da memória daqueles que são muito importantes na nossa vida, né? Dos nossos filhos, dos nossos parceiros, daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos são mais caros. E aí, para contextualizar, por que a gente está falando aqui de bairro da autoestima,
cidade da memória, né? O que é isso? A cidade da memória, dentro da teoria da inteligência multifocal, do Dr. Augusto, né, constituída aí do Dr. Augusto Cury, que embasa o material da Escola da Inteligência, ele traz uma metáfora da cidade da memória, que seria a estrutura que compõe a nossa mente comparada a uma cidade, né, com bairros, casas, e nessa mesma relação com que a gente se relaciona com uma cidade física normal, uma cidade propriamente dito, em que a gente passa com mais frequência por alguns lugares, frequenta determinados comércios, algumas lojas mais perto, né, e não vai tanto em outras, frequenta mais o bairro em que a gente mora, alguns espaços públicos. A gente também faz isso na nossa cidade da memória, aí buscando e acessando por meio do nosso eu, que é a nossa consciência crítica, algumas informações, né, com menos frequência, e aí tornando alguns pensamentos mais ou menos recorrentes. Então, a gente busca na nossa memória aquilo que a gente se constituiu nas nossas experiências de vida, né, aquilo que a gente construiu de memória ao longo da nossa existência. E aí a gente forma, durante todo esse processo, alguns grupos de memórias, que a gente chama aqui de bairros, né, e os nossos bairros, eles vão ditar o nosso comportamento, né? Então, os bairros que a gente dá mais atenção, que a gente visita com mais frequência, ele ganha mais espaço aí no nosso território psíquico. E hoje a gente vai passear aqui pelo bairro da autoestima, né? E aí eu queria convidar vocês, só passar aqui. Eu volto aqui para enxergar vocês, e depois eu tenho que voltar lá nos meus slides. Tá devagar hoje o computador. Convidar vocês a perguntar quem sou eu, né? Quem somos nós? Será que a gente sabe o significado dos nossos nomes, dos nossos sobrenomes? Vou dar o exemplo do meu, né? Juliana, da parte do S, se a gente for buscar aí do grego, ela significa macia. Do latim, ele é derivado de Júlio, né? E tem o significado de juventude. E será que a gente é o nome que nos deram? O que vocês acham aí? Me digam aí. Será que a gente é o nome que a gente deu, que a gente ganhou? Provavelmente não, né? Quando a gente escolhe os nomes dos filhos, a gente talvez pense até no significado deles, mas será que isso reflete na vida deles? O que vocês acham aí? Reflete na vida do filho o nome, de fato? O nome, ele não necessariamente indica quem a gente é de fato, né? Muitas vezes a gente não sabe o significado do nosso nome, a gente tem que buscar. Para falar aqui com vocês, eu fui pesquisar qual era o significado do meu nome, que eu não sabia até então. E aí, às vezes, os nossos pais escolhem esse nome e aí a gente não é aquele nome, né? Ele só nos identifica, mas ele não nos traz o que a gente é de fato, né? E aí, por muitas vezes, a gente acredita que a gente é aquilo que falam pra gente que a gente é, né? A gente, às vezes, nos reduz a um adjetivo. Se a gente é gordo, magro, feio, bonito. E para entrar nesse aspecto, a autoestima, ela pode estar ligada realmente a estar influenciando nisso, né? E aí a gente vai conversar aí um pouquinho, principalmente nesse processo aí dos adolescentes, em que eles estão buscando quem é eles, né? Eles estão nessa fase muito transitória, em que eu não sei muito bem se horas eu ainda sou um pouco infantil, horas eu tenho responsabilidades de adulto, né? E aí eu estou nesse processo de descobrir quem realmente eu sou. E aí a importância desse bairro, né? Qual é a importância de trabalhar e de desenvolver a autoestima na adolescência? A autoestima, primeiramente, ela é um indicador de um bem-estar mental, né? E ela é a base para a gente se sentir bem, para a gente viver melhor com aqueles que nos rodeiam. Então, a autoestima, se a gente for né, conceituando a autoestima, ela é um conjunto de pensamentos, de sentimentos referentes a nós mesmos, né? E ela pode ter um direcionamento aí de autoaprovação ou de autodepreciação, né? Se ela está bem desenvolvida, eu vou me autoaprovar.
Se ela não está tão boa, eu vou me autodepreciar. E ela é desenvolvida a partir das nossas vivências do dia a dia, né? Então, e ela é construída ao longo do nosso desenvolvimento. Então, ela começa lá na infância, quando a gente ainda estimula aí os nossos filhos desde pequeno na autonomia, quando a gente deixa eles comerem sozinhos, tomar banho. A gente está, quanto pai, mostrando aos nossos filhos que eles são capazes. Mas nos adolescentes, a gente chega em um outro patamar, né? E a autoestima, ela vai ser fundamental no processo de tomada de decisão, já que muitas escolhas, né, da vida adulta, elas começam a acontecer nessa fase da adolescência. Concordam comigo até aqui? Tudo certo? Aqui a gente vai fazer um pequeno exercício aqui, né? De como o que você diz afeta como eu me vejo. Será que o que a gente fala para o nosso filho, ele afeta, de fato? O que já te falaram que afetou a sua autoestima? Né? O que já te disseram na infância ou na adolescência, né? O seu pai, sua mãe, ou alguém da sua família que afetou vocês? Vocês lembram? Vocês lembram? Digam aí para mim no chat, se vocês ou se sentirem confortáveis, a gente está em poucos aqui, se vocês quiserem conversar. Vocês lembram de algum fato ou alguma palavra que alguém falou para vocês e que mexeu com vocês de fato aí, lá atrás, nesse processo de construção? Sim? Não? Alguém quer contribuir? Provavelmente, quando a gente pensa, né, nesse processo de terem dito alguma coisa para nós que nos magoou, nesse momento, normalmente, a gente, né, tá nesse processo de abrir as janelas killers, né, na nossa memória. São aquelas memórias com carga emocional não saudável, e que muitas vezes nos aprisiona, às vezes dói. Talvez, hoje em dia, numa situação de trabalho, cotidiano, essa memória ainda se abre diante de algum gatilho, às vezes de forma inconsciente, e afeta a nossa autoestima, né? Desde sempre me lembro da questão do peso, de ser gordinha. E aí, às vezes, em determinadas situações, isso dá um start, né, Grazi? De magoa. Então, o quanto é importante a gente cuidar daquilo que a gente diz para o outro, né? Principalmente para os nossos filhos. Que aí a gente está contribuindo para baixa autoestima, né? E essa percepção de incapacidade, a questão da depressão, da ansiedade, talvez aqui transtornos alimentares. Agora a gente está no Setembro Amarelo aí, falando da valorização da vida, e a percepção da ideação suicida, né? De não querer mais viver. Isso é bem importante, bem sensível da gente voltar o nosso olhar, né? E aí, se a gente pensar, será que a gente já disse alguma coisa para os nossos filhos que magoou ele e que talvez tenha marcado ele de alguma forma? Será que a gente já disse aí, ai, menino, você é muito preguiçoso? Ou, não fica triste, não é nada, isso vai passar, é bobagem, nada a ver. Só fica trancado no quarto, deve estar com problema. Puxa, esse cabelo tá horrível, tá péssimo. E na sua idade eu não tinha moleza, a minha vida não era boa aí que nem a sua, né? Será que a gente fala algumas coisas desse tipo para o nosso filho e qual é o impacto que isso pode estar causando, né? Quando a gente diz ao outro que a nossa vida não tinha moleza, talvez a gente está diminuindo aí as vivências dele, como se ele estivesse vivendo também, não levasse em conta, não levasse em consideração a forma pejorativa que a gente pode trazer aí na forma como a gente chama ele de preguiçoso, né? Quando a gente diminui a tristeza dele, ou quando afirma que uma atitude que ele toma não é, que é um problema, quando a gente diz que o cabelo tá feio, né? A gente tá impactando de alguma forma com as nossas palavras uma pessoa que a gente ama muito. Né? E será que existe uma outra forma, uma comunicação em que a gente pode trazer para os nossos filhos, trazendo para eles uma fala mais assertiva, comunicar para eles de uma outra forma,
ampliando, aumentando, alimentando essa autoestima, limpando esse bairro, eu vou trazer aqui algumas reflexões, né? Desde de dizer para ele que ele é preguiçoso, a gente pode dizer, você está desanimado? Vamos fazer alguma coisa junto, eu posso te ajudar. Deixa eu passar aqui. Opa, perdão. Você está se sentindo triste? Como é que eu posso te ajudar? Estou aqui para o que você precisar. Ou ao invés de dizer que ele é preguiçoso, reforçar aí uma atitude que ele foi proativo, né? Então, fazer um elogio, algum momento em que ele tenha feito uma coisa legal, e daqui a pouco eu posso trazer, ele desenha bem, e eu disse, nossa, filho, como você é criativo, quem sabe na próxima vez que eu precisar de consertar aqui alguma coisa, tu não pode me ajudar, né? Ampliar, alimentar essa autoestima, e cuidar com aquilo que eu falo, porque ela causa realmente muito impacto nesse filho, né? E uma pessoa com autoestima elevada, ela sabe lidar muito melhor com as críticas, e ela provavelmente vai ter menos probabilidade de desenvolver problemas emocionais, pois ela vai conseguir praticar o olhar multifocal, né? Conseguir enxergar situações adversas que ela vai enfrentar na vida por vários ângulos. E aí, ter uma autoestima elevada, né, e eu acho isso muito importante, não significa ser arrogante, ou se achar melhor que os outros, né, bem pelo contrário, às vezes uma pessoa que se sente melhor que os outros, ela pode ter uma baixa autoestima, que ela não está satisfeita consigo mesma, e aí ela precisa diminuir o outro para se sentir melhor, né, então ter uma autoestima legal não quer dizer que, essa pessoa se acha, né, a autoestima, ela tá ligada em quão honesta e sincera eu sou comigo mesmo, o quanto eu percebo as minhas forças, o quanto eu percebo as minhas potencialidades, e eu busco o meu aprimoramento. Então, o quanto eu quero, acolho aquilo que eu sinto, e busco melhorar nos pontos que eu acho que eu, quanto pessoa, acho que eu devo melhorar, e não quanto o outro espera que eu melhore. Até aqui, tudo bem? E aí, será que a gente lembra como é que foi a nossa adolescência? Vocês lembram aí como é que foi a adolescência de vocês? Foi muito diferente aí dos filhos? Alguém que tem filho adolescente quer compartilhar comigo? Foi muito diferente dos filhos? Sim, não? Na minha ainda é muito pequena, não sei. É muito diferente. É? Bem diferente. Eu sou bem antiga, né? Então, na minha época, era outra história. O pai nem precisava falar nada, bastava olhar. Uhum. E aí, quando a gente pensa que provavelmente a nossa adolescência, ela nunca vai ser igual a do nosso filho, porque a adolescência é um processo cultural, né? São gerações diferentes, um mundo diferente a cada geração, né? E aí, consequentemente, os desafios que vão ser enfrentados, que foram enfrentados na minha adolescência, não vão ser os desafios que o meu filho vai enfrentar, né? Eu tenho filho de 10 anos, logo, logo ele está aí na adolescência. Então, provavelmente, o mundo que ele vive era completamente diferente do meu, né? E aí é quando a gente pensa que não é porque a gente teve adolescências e gerações e mundos diferentes, a minha não foi melhor ou pior do que a deles, nem a deles é melhor ou pior do que a minha, né? Mas é diferente, foi processos diferentes, e aí a gente precisa pensar nessas comparações, né? Porque muitas vezes elas só afastam e deixam marcas ruins na relação que a gente tem entre família, né? Quando a gente está bem no meio desse processo de mudança intensa, mudanças físicas, mudanças hormonais, né? É muito forte isso neles. E realmente a gente tem muitas alterações nessa faixa etária, né? Eu vou trazer aqui no nosso slide algumas características mais marcantes. Então, assim, essa alteração da mente em relação ao pensamento, né? Essas mudanças, além de físicas, as mudanças cerebrais, a questão da gente precisar estar em relação com o outro, em ser aceito, né, o período que a gente está desenvolvendo quem a gente é, então essa coisa da individualidade, então quando a gente entra em embate com um adulto, porque ele quer colocar a opinião e quer ser alguém e quer ter a sua opinião ouvida, então é um processo de formação consolidação dessa personalidade, consolidação de quem ele é quanto pessoa, né, e é
às vezes conflitante, às vezes precisa, sim, de muita paciência, mas o quanto a gente vai sinalizar isso para ele, vai fortalecer esse bairro da autoestima ou minar, né? E aí a família, ela é de extrema importância nesse bairro, né? E quando a gente tem essa relação familiar mais saudável, né, o adolescente, ele tem esse bairro mais desenvolvido, ele vai conseguir olhar para si, né, com maior facilidade. E, além disso, ele não vai amontoar aí os lixos emocionais, ele vai conseguir enxergar a vida, os desafios, para alicerçar aí a sua vida de uma forma mais saudável, de uma forma melhor, né? E a gente vive hoje um momento que parece, né, parece não, assim, é muito claro que a gente precisa ter para ser, e não só ligado ao consumismo, mas pela questão muito forte da exposição, da permanência de estar no mundo virtual, das redes sociais, né, o ter e o ser, elas precisam dessa questão do ser visto, do ser reconhecido, né, e isso atinge até os adultos, mas para os adolescentes, né, que está nesse momento intenso de desenvolvimento, de construção, lidar com essa demanda de mundo, e principalmente nessa busca do pertencimento, de ser aceito, de ganhar muitos likes, de muitas visualizações, de muitos seguidores, e quando eu não consigo muito isso pode afetar a autoestima, né, e o quanto a família está ali junto, para mostrar que a gente não precisa dessa aceitação do outro, né, que a autoestima, e eu me aceitar como eu sou, é que faz sentido aí na vida. Né? Vocês têm algum... Quem tem filho adolescente aqui que está conversando comigo? Para a gente poder trocar. Eu tenho uma irmã adolescente, bem adolescente. E tá bem nessa fase, assim, de Instagram, vida instagramável, de que tudo que vai comer quer tirar uma foto, sim ou não? Nossa, é demais. Eu já tô comendo e ela, ai, pera, tem que tirar foto. Assim, dessa necessidade, assim, de, poxa, o outro precisa saber, né? O outro precisa saber que o que eu vou comer é muito legal. E aí eu vou ganhar quantos likes, quantas pessoas vão achar que realmente isso é legal, e o quanto eles ficam nessa angústia, né, nessa ânsia. A gente precisa ter esse olhar um pouco atento com relação a isso, né, o quanto... Mas eu fui adolescente há pouco tempo, também. Não dá para entender. Eu fui adolescente eu recém era adolescente, né, então ainda consigo, assim, ter que meio que caminhar, né, mas eu vejo que o conflito de gerações, né, de fato, que eu sou geração Y, minha irmã Z, mas a minha mãe já é uma outra geração, então, muito difícil. E eu que sou Y, tenho muita dificuldade em entender a geração alfa que tá vindo, né, e agora é um outro enigma, assim, né, que a gente tem que começar a entender para caminhar junto, né. Mas, por mais que as gerações, elas vão tendo características diferentes, o quanto a autoestima, né, ela é primordial em qualquer geração, né, para a gente sobreviver a esse período de adolescência, né, sair lá no final uma pessoa mais estruturada, sair bem, lidar bem com esse processo, né, porque realmente é muito complicado. A gente quer muito ter muitos amigos, a gente quer muito, a gente está se afastando um pouquinho desse, né, saindo um pouquinho desse ninho. Então, a minha família, ela é importante, ela está perto de mim, mas eu quero estar com os meus amigos, né, e o quanto, aí a gente vai falar sobre isso aqui, né, que às vezes, quais são as consequências da desvitalização do bairro da autoestima. Então, a gente começa aí os relacionamentos amorosos, começam os namoros, as amizades, né, e a autoestima, ela interfere nesse desenvolvimento dessas relações. Porque quando o adolescente, ele começa a se juntar a grupos de pessoas que talvez não tenham os mesmos gostos e os valores que ele, mas ele, para se sentir aceito, ele chega lá, ele quer estar lá com aquela galera. Ou, às vezes, até se relacionar, iniciar um namoro, e por falta de autoestima, entrar em relacionamentos tóxicos, né, relacionamentos abusivos, e não conseguir, às vezes, ela precisa tanto estar sendo aceita pelo outro que ela acaba aceitando. Então a gente precisa ter esse olhar. A questão do bullying, de cuidar da autoestima, para que o adolescente não ocupe nenhum dos papéis,
né? Nem daquele que sofre, nem daquele que faz, né? Porque normalmente aquele que faz o bullying também, ele também está com esse bairro da autoestima desvitalizado, porque ele precisa diminuir o outro para se sentir melhor, né? Então, é a mesma balança aí, né? Então, tanto a autoestima precisa estar em dia, esse bairro precisa estar bem organizado e limpo, para que essa questão do bullying não vá nem para a questão do agressor, daquele que quer fazer o bullying com o outro, nem daquele que sofre o bullying, né? A gente já entra aí na questão do uso de drogas, no uso de álcool, que eles ficam mais suscetíveis aí à influência dos amigos, ou até de um adulto mal intencionado, né? E o adolescente, quando ele tem essa baixa autoestima, e ele se sente, às vezes, inibido em algum ambiente social, o álcool ou a droga, ela pode ser uma ponte para esse comportamento mais espontâneo, mais extrovertido. Então, ele quer se sentir, ele está muito introvertido, não tem segurança nele em si, e ele vai buscar uma ferramenta, né? Talvez lá no uso das drogas, em beber para ficar mais alegrinho e ser o cara mais legal na festa, né? Então, assim, perpassa por vários caminhos o bairro da autoestima, né? Ele é muito... A gente falou em outros bairros aqui durante a semana, e esse bairro da autoestima, ele meio que alicerça todos esses bairros, porque ele é constituído desde lá da infância, e ele meio que suporta, e quando eu tenho autoestima, eu sou aquele que respeita, sou aquele que tem empatia, que a gente conversou ontem, né, sou aquele que talvez reclame menos, então ele meio que sustenta os outros bairros aí das nossas memórias afetivas. Até aqui, tudo bem? E aí a gente chega em uma questão muito, muito peculiar aí dessa faixa, que esse aspecto é bem forte, que é a escolha profissional, né? E o quanto a família influencia nesse processo. Só para contextualizar, né? Acho que dá para entender um pouquinho. A ideia do videozinho, o nome desse filme é A Vida é uma Festa, para quem ainda não assistiu e quiser assistir. E esse trecho ali, o personagem, o menino, ele vem de uma família de sapateiros. E ele quer tocar violão, ele quer ser músico. E a avó não deixa nem ele chegar perto da praça. Na praça, né, a história se passa no México, e aí a praça é onde ficam os mariachis, e, né, tocando e cantando, e ele tem paixão por essa música, e ele tá sempre lá, e a avó proíbe ele de trabalhar lá. E ela pega ele naquela cena ali, o mariachi traz para ele que vai ter conta para ele que vai ter um show de talentos, e incentiva ele a se candidatar e dar o violão para ele, e a avó chega bem na hora, e corre com ele para casa, né, e aí na família, na fala, eles trazem que ele não pode, né, ser um músico, porque a família é uma família de sapateiros, alguém precisa levar esse legado, né, e quantas vezes a gente traz isso na escolha profissional, né, dos nossos filhos, da gente, às vezes, nem sempre a gente concorda com a escolha dele, né, mas a gente precisa cuidar da forma como a gente dialoga isso, né, de forma a estar preservando a autoestima, porque a gente precisa construir com o filho esse espaço de diálogo, né, nem sempre, ontem a gente conversou, e eu trago aqui essa analogia que a gente tem também no material, no capítulo 1, que é sobre a família bússola e sobre a família GPS. A família bússola, ela dá coordenadas, né, orienta, ensina a refletir como esse filho percorrer e desenvolver ao longo da sua vida, mas sem interferir na sua tomada de decisão. E a família GPS, que é aqui a família do menino ali, ela dita as rotas, né, diz qual é o caminho, tem que ir para essa rua, por esse espaço, dobra à direita, dobra à esquerda, né, traça todo o caminho aí que ele precisa trilhar, e acaba interferindo aí na capacidade de escolha, né, na capacidade que esse adolescente tem, da capacidade de conduzir a sua própria vida, a sua própria trajetória.
E para isso a gente precisa promover a autoestima de forma que eles acreditem nas suas forças, nas suas potencialidades, para se descobrir, para se aventurar, para construir o seu projeto de vida. Nem sempre a gente concorda com aquilo que ele quer escolher para a vida, mas ele precisa aí também entender que ele vai ter as suas responsabilidades, né? Se ele seguir determinado caminho, a gente vai dar o norte. Olha, quer ir por aqui? Talvez seja assim, assim, assado, mas essa escolha é tua, né? Talvez às vezes é doído um pouquinho para a mãe ou para o pai, às vezes, né? Ou projetam. Quantas vezes as famílias projetam no seu filho aquilo que eles não constituíram quanto pessoa? Então, eu queria ter sido tal coisa, então quando meu filho crescer, ele vai ser, né? Eu queria ter seguido tal carreira e eu não consegui, não tive dinheiro para fazer a faculdade, enfim, mas quando meu filho crescer, ele vai ser tal coisa, né? E a gente projeta aquilo nele. Será que é isso que ele quer? Será que a gente está respeitando isso? E aí a gente fica minando. Ele quer ser uma coisa completamente diferente, e a gente fica dizendo, capaz, garoto, capaz, isso aí não dá dinheiro. Isso aí não dá dinheiro. Não é, né? Tu não vai ser bem sucedido, né? Porque a gente traz a questão de estar bem sucedido ou não a partir das nossas referências, que não é as mesmas referências da geração daquele filho. Então, quando a gente conduz isso de uma forma mais respeitosa, né? A gente está sendo essa família, esse pai e essa mãe bússola, né, e não aquela GPS que diz por aqui, por acaso, porque às vezes ele até vai, né, às vezes a autoestima dele vai minando, e eu vou, minha mãe disse que eu por aqui que eu vou, mas será que lá no futuro essa escolha não vai pesar aqui nas costas dele, né, porque ele vai ter que, né, passar o resto da vida naquela escolha profissional, ou não, talvez lá pelas tantas ele até mude, não quero mais isso, vou mudar completamente de rumo, de carreira. Mas quanto tempo talvez ele tenha perdido aí nesse caminho? Né? Às vezes a gente, por ter experiência, né, mais experiência de vida, a gente acha que a gente sabe o que é melhor. Mas a escolha verdadeira precisa ser dele, né? Porque quem vai conduzir a sua própria vida precisa ser ele, né? Aquela coisa, né, a gente não cria pra gente, a gente cria para o mundo, a gente cria para a vida. Às vezes dói, mas, né, a gente precisa conduzir da melhor forma, e se ele tá com essa autoestima fortalecida, né, se ele tá com essa autoestima em dia, provavelmente ele vai ter as suas decisões mais acertadas na vida, né. Eu vou voltar aqui só para compartilhar de novo a minha tela, a gente está se encaminhando aqui para o final. Foi aqui. E aí eu trago aqui, pessoal, 3 ferramentas da teoria da inteligência multifocal em que a gente pode usar, então, para promover a autoestima. Uma delas, né, a primeira que a gente vai falar aqui, é o pensar antes de agir e reagir, que é não se deixar levar pelo instante, né? Nos momentos estressantes, no foco de tensão, a gente não dá resposta inteligente. Então, é pensar e escolher não dizer palavras que talvez magoem e afastem os nossos filhos. Vou fazer aqui uma citação que está no livro, está aqui no material, na página 54 aqui do livro da família, do Arquitetos da Emoção, do bairro da Autoestima. Na página 54, aqui na parte do pensar antes de agir e reagir, diz que é assim, ó, é ser tão paciente com os filhos, quanto os clientes que atendemos, os estranhos com quem cruzamos e as pessoas em nosso ambiente de trabalho. É escolher as palavras para dizer com afeto aquilo que pensamos. Então, quando a gente, às vezes, está diante do nosso filho, às vezes a gente não pensa muito, né? Não tem a mesma paciência que a gente tem, talvez, com os nossos alunos, quanto professores. Era meu filho e eu despejo, né? E isso também pode, né? Quando a gente quer promover a autoestima, às vezes a gente precisa ter esse cuidado nas palavras, que a gente conversou lá no início, né? O quanto o que eu digo impacta diretamente nesse adolescente, nesse processo. A arte de ouvir e dialogar, que a gente conversou bastante ontem,
que é ouvir o que o outro tem a falar de forma genuína, então prestar atenção nos gestos, nas palavras que ficam nas entrelinhas, né? O silêncio adolescente, ele diz muito, né? Às vezes ele não tá, a gente não tá atento a esse silêncio, não tá atento ao que esse silêncio quer nos dizer, e é muito importante, né, para a gente estar aí protegendo as emoções, ensinando ele a proteger as suas emoções, né, trazendo isso, ouvir e trazer o diálogo respeitoso, né, para procurar sempre o melhor caminho. Contemplar o belo, né, que é se encantar pelo filho no cotidiano, exaltar as suas qualidades, a gente costuma dar ênfase nas características não saudáveis, mas é saudáveis. Será que a gente contempla? Né? Será que a gente consegue olhar para o nosso filho e enxergar o melhor que ele tem? Ou a gente só lembra de dizer que ele é preguiçoso, mas às vezes ele é um ótimo desenhista, ele tem outras habilidades, né? Mas a gente só consegue olhar para a preguiça, né? Então, fica a dica aqui de elogiar antes de criticar, né? A gente precisa, sim, ter esse olhar. E encaminhando aí, pessoal, para o final, eu vou trazer aqui um desafio que a gente tem aqui no nosso material também. Opa! Que é a Galeria de Arte. Está na página 59. E esse desafio, ele traz... deixa eu só passar para outra página aqui. Ele começa a partir da página 59, atrás da página, vai ter aqui do verso um encarte. E nesse encarte vai ter molduras. E a ideia desse desafio é fazer esse exercício de contemplar o belo aí nos filhos e nas demais pessoas que estão aí na família, né? Então, a gente vai colar, recortar aqueles encartes ali, vai colar uma foto, fazer um desenho, e na parte ali que diz o título da obra, colocar o nome da pessoa que a gente tem, das pessoas que tem na nossa família. Então, a nossa obra de arte, que é o nosso filho, a gente sempre acha que ele é a nossa obra de arte. Então, a gente vai recortar lá a moldurinha, vai colocar uma foto, fazer um desenho que represente ele, vai colocar o nomezinho dele. E atrás dessa moldurinha, ele tem linhas. E a gente vai escrever como é que a gente enxerga a nossa obra de arte, né? A coisa mais linda que a gente já fez, que é o nosso filho. O que ele tem de belo? O que ele tem de melhor? E aí a gente vai presentear ele, né? Então, eu convido aos pais que vão assistir a nossa conversa depois, a vocês que estão aqui comigo hoje, de usar a criatividade para deixar esse bairro aí da autoestima de toda a família bem colorido, bem florido, e cada dia mais belo. Né, a gente está se encaminhando aqui para o final, queria abrir se vocês querem contribuir. Hoje a gente não teve muitas interações, então a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, mas esse era o meu recado para vocês, né, que a gente possa entender a importância da autoestima desde o processo da infância, mas o quanto ela é forte e primordial nesse período da fase da adolescência, né, porque ela leva a percorrer caminhos bons, saudáveis, ou não, né, então, qual é o nosso papel, quanto pai, quanto mãe, para fortalecer esse bairro, né, de que a gente possa aprimorar o nosso olhar perante o nosso filho. Queridos, muito obrigada pela atenção de vocês, deixo aberto. Magdalena, Gui, Valdemar, Grazi, Juliana, diretor. Obrigada, Juliana, mais uma vez, né, por essa oportunidade da gente estar também refletindo sobre as questões emocionais. Agora, nessa última fala que tu trouxeste aí, né, eu acho que é um pecado que a gente comete muitas vezes, não ter a mesma... o mesmo tipo de tratamento com as pessoas da casa. Então, parece que a intimidade faz com que a gente não tenha o cuidado com as palavras, com as coisas que a gente escolhe dizer, né? Então, isso realmente a gente tem que ter esse cuidado aí. Porque quando a gente está em situação mais formal, né, com aquelas pessoas que não são íntimas, a gente cuida tanto, a gente trata assim... com todo o cuidado
para estabelecer uma relação bonita, bacana, e de repente lá na casa da gente a gente não tem esse cuidado, né? Bem importante lembrar isso. Então, mais uma vez, obrigada por estar conosco, por nos atender, obrigada a todos aqueles que estão aqui na reunião, né? E até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Querido, só antes da gente encerrar, deixa eu só pedir uma coisinha. Eu deixei de novo ali o nosso chat, e se no nosso chat o link da avaliação. E se a gente registrou, tirou um print. Se a gente não tirou, a gente tira agora. Tira agora. Tá, então vamos tirar. Só um minutinho. Deixa eu só dar um print aqui. Todo mundo dando um sorriso, bem bonito.